Graças a Deus. Queridos, eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos. Que felicidade de estar aqui com os nossos queridos e amados irmãos. Para nós nos alegrarmos na presença desse Deus maravilhoso. Ficamos felizes, estarmos perto sempre de gente, de pessoas abençoadas, né? Aqui o nosso pastor presidente, pastor Salomão, pastor local, pastor Jeremias, e o nosso nobre pastor Almeida, que é gerente de missões, e os demais obreiros e pastores, irmãos que está presente. Queridos, eu estava analisando entre uma mensagem, uma palavra e outra, e esses dias atrás, Deus colocou no meu coração esta mensagem do livro de Jeremias, capítulo 5, e Deus falou muito ao meu coração, e é a segunda vez então que nós vamos estar falando a respeito com esse tema que nós vamos colocar. Esse tema que a gente colocou é: Deus procura homem para usar. Jeremias capítulo 5. Nós vamos estar lendo o versículo 1. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Aquilo que o Senhor for colocando ao meu coração, eu vou passando para os nossos irmãos, segundo o que o Senhor, que o Espírito de Deus for falando ao meu coração. Que diz assim, irmãos: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e formai-vos, e buscai pelas suas praças, para ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, eu estava analisando, estudando e alimentando desta mensagem, alimentando desta palavra, e Deus falou muito forte no meu coração. Geralmente, quando a gente lê um versículo, a gente começa a buscar um conhecimento maior, e é tão importante a gente ter esse conhecimento, como nosso pastor presidente sempre fala, ter o conhecimento divino ainda melhor, ainda é uma necessidade que nós precisamos muito. Mas quando nós unirmos esse conhecimento e nós buscamos a entendermos a profundidade e aquilo que realmente Deus quer falar com a gente, descobrir o que é realmente a vontade do nosso Deus, e através então desta mensagem, desta palavra, a gente vai descobrindo a vontade do nosso Deus, aquilo que Ele coloca em nossos corações, porque a Bíblia Sagrada, ela diz que se nós examinarmos a intenção do nosso coração, nós descobrimos então qual é a intenção de Deus. E a intenção de Deus
é que nós falamos a verdade. A intenção de Deus é que nós ministramos, que nós verbalizamos, que saia do nosso coração, mas que saia do nosso coração a verdade, que é a palavra do nosso Deus. E quando nós estamos cheios da palavra do nosso Deus, a gente percebe, nós percebemos que é diferente, irmãos. Nós não podemos oferecer, nós não podemos dar algo que a gente não tem. Se eu tenho a palavra, se nós temos a fidelidade, então sim, nós temos o que oferecer. E é interessante que quando eu olho para esta mensagem, embora Judá, Israel, estava passando por um período sombrio na história de Judá, nós vemos que nesse tempo, o povo descreve o próprio profeta Jeremias, que havia uma dificuldade espiritual entre os homens daquela época. Quando eu falo homens, eu estou falando no sentido genérico, homens e mulheres, porque em Israel, justamente naquele tempo, missionária Rita, exatamente naquela época, havia um distanciamento das pessoas para com Deus. A Bíblia Sagrada descreve que eles praticavam a iniquidade, que eles praticavam o adultério, e ainda mais, eles viravam-se as costas para o próprio Deus. E o pior de tudo, Deus então castigava, Deus então entregava aquele povo para nações estrangeiras, para que eles então viessem a ser castigados pelo pecado que eles estavam cometendo. E o interessante, irmão, que a gente fica observando, quando as coisas apertavam, eles então culpavam a Deus. Eles então diziam: mas por quê? E qual a razão de que Deus está fazendo estas coisas? O próprio Deus lhe responderia, dizendo: como eu não castigar uma nação que se envergonha da minha palavra e não se envergonha dos pecados que se cometem? Por isso então Judá, por isso então Israel estava passando por uma situação muito complicada, irmão. Uma situação que aonde eles estavam padecendo, estavam sofrendo, simplesmente porque eles não reconheciam, simplesmente porque eles desprezou a fidelidade para com Deus. Eles não escolheu, eles escolheu a opção de adorar outros deuses, mas menos Deus. Eles escolheu, o teu coração está em muitos lugares, mas menos em Deus. E a Bíblia Sagrada então descreve que Deus então, olhando para tudo aquilo, Deus então disse: Jeremias, faz o seguinte, dá uma volta pela praça, dá uma volta pela cidade, e se encontrar um homem que pratica justiça, que busca a verdade, eu então perdoarei.
Nós estamos vivendo nos nossos últimos dias, nós estamos vivendo isso, queridos. É por isso que quando a Bíblia Sagrada diz, no livro de Salmo 101, verso 6, que os olhos do Senhor procura os fiéis. Procurar. Se fala procura, é porque está difícil. Quantas vezes nós em casa perdemos algo e vamos procurar até que a gente encontra. E quando a gente encontra, a gente fica feliz. Então a Bíblia está dizendo, o próprio Deus está dizendo, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para usar. Esta é uma das razões. Eu sei que, biblicamente falando, Deus pode usar qualquer pessoa, mas eu não estou falando, querido, de propósito. Estamos falando de fidelidade. Todos nós que estamos aqui, o que é que nós queremos? Ser cidadão dos céus. E para nós ser cidadão dos céus, nós precisamos ser reconhecidos. E para ser reconhecido nos céus, nós precisamos ter, Viviane, fidelidade. Porque Deus pode usar alguém em um propósito, mas o que adianta se não tiver a fidelidade? Quando chegarmos lá no céu, e Jesus dizer, mas o teu nome não está aqui, mas no teu nome aconteceu um milagre, no teu nome eu preguei, no teu nome eu louvei. Mas o Senhor vai dizer, mas o teu nome não está aqui. Há uma preocupação em nossos corações quando nós olhamos para esta mensagem, porque a Bíblia Sagrada está dizendo que os olhos de Deus estão procurando. Olha o que o próprio Deus diz para o profeta Jeremias: vá pelas praças, vá pela cidade, e se encontrar então um homem que pratique a verdade, que pratique a justiça, eu perdoarei. O que é que nós estamos entendendo aqui, irmão? Que Deus está à procura de homens, de mulheres, de jovens, de pessoas fiéis, de pessoas que tenham fidelidade. Quando eu falo em fidelidade, estou falando não somente ao líder espiritual, mas estou falando com o patrão, estou falando em todas as situações. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão à procura de pessoas que são fiéis, e estas pessoas, irmão, Deus quer usar na face da terra. Por quê, queridos? Que nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas têm a dúvida: será que foi curado? Será que recebeu? Será que vai batizar mesmo com o Espírito Santo? Por que tanta dúvida? Por que tanta dificuldade espiritual? Está aí a razão. Homens fiéis. A Bíblia não está dizendo que tem muitos, a Bíblia está dizendo, pastor presidente, que tem poucos. E os olhos de Deus estão procurando, sabe por quê? Porque através daqueles que são fiéis, é que outras pessoas que estão no mundo, na sarjeta do pecado, que está na prostituição, ou que está tendo dificuldades espirituais, é através desses homens fiéis, a qual nós temos aqui nesta igreja, é através da gente, pelo poder da palavra,
pelo poder da oração, que essas pessoas então serão libertos pelo poder de Deus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Porque eu já sinto essa presença dele aqui, essa presença do Todo-Poderoso dizendo, porque a igreja, ela é a coluna da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade, o Todo-Poderoso que nós servimos, que é o nosso Deus, é a verdade. E Ele continua a estar procurando homens, mulheres, pessoas que pratiquem esta justiça e que falem esta verdade. Quando nós entendemos esta mensagem, aí nós vamos começar a ver, irmão, milagres, maravilhas, salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, o avivamento verdadeiro, a transformação de vidas, a transformação de pessoas. Quando nós entendemos esta palavra, eu fico pensando, as maiores revelações que Deus deu aos homens da Bíblia Sagrada, quando nós analisamos, são homens fiéis. Noé, olha que revelação que Deus deu para Noé. Deus deu para Noé a revelação do dilúvio e a destruição da terra, e a saída, como Noé resolver, como salvar a sua própria família. As maiores revelações Deus dá para homem, Deus dá para mulheres que reconhece o que é a fidelidade. Queridos, Deus não pede muito da gente não. A Bíblia Sagrada diz que Deus pede da gente, para a gente ser fiel, só isso. E a Bíblia diz que aqueles que são fiéis serão acumulados de bênçãos. Se nós quisermos ser abençoados nessa terra, é só ser fiel a Deus, ser fiel à esposa, à família, ser fiel em todas as situações. É uma promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, que se nós formos fiéis, Deus derramará sobre as nossas vidas muitas bênçãos. São promessas de Deus, irmão. Se nós quisermos sermos usados por Deus, e obras maiores, como disse o próprio Jesus, que Ele está junto ao Pai, se nós quisermos que isso venha acontecer, o caminho é a fidelidade. Eu nunca me esqueci, como eu estou falando em fidelidade, eu nunca me esqueci quando Deus me batizou com o Espírito Santo, dentro de um quarto, quando o irmão colocou a mão no meu ombro, e que eu tive uma visão, eu vi um clarão, ia descendo, e eu senti que o meu corpo foi ficando leve, e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu achei aquilo tão lindo, irmão. A noite toda eu dormia, mas eu passei a noite, a minha mente, falando em línguas estranhas. No outro dia, eu reunia com os jovens para orar,
Em menos de pouco tempo, pastor Salomão, nós sentíamos ali, todos aqueles que estavam ali, era cheio do poder de Deus. Entenda, irmão, quando Deus me batizou com o Espírito Santo, eu senti uma alegria tamanha, que eu disse para Deus: nunca mais, Senhor, vou praticar algo que entristece ao Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor já falou comigo, mas eu queria abrir a Bíblia e o Senhor fala algo para mim que confirma isso aqui. Aconteceu comigo, irmão. Eu preguei aquela Bíblia em lágrimas, chorando, e deu no livro de 1 Hebreus, versículo 1, versículo 9, quando Deus disse assim: eu te ungi com óleo. Pastor, mas isso não está falando para Jesus? Eu estou dizendo que Deus falou isso para mim. Disse assim: eu te ungi com óleo de alegria. Eu ia lendo aquela palavra, e naquele tempo eu não tinha entendimento nenhum da Bíblia, irmão. E aí quando eu ia lendo, disse assim: porque tu odiaste a iniquidade. Está escrito assim na palavra. Por isso eu estou te ungindo com óleo de alegria. Pensa bem, irmão. E de repente eu disse assim, eu em pranto, aí eu chorei mesmo, porque eu não tinha muito entendimento. Eu disse assim: Senhor, o Senhor está me dizendo que eu odiaste a iniquidade. Eu chorando, eu disse: eu não estou entendendo. E o Senhor disse assim para mim: sim, meu filho, você está num processo, e todas as vezes que você cometeu a iniquidade, eu te vi chorando, eu te vi triste. Então você odeia a iniquidade. Querido, Deus mandou uma revelação para mim, porque eu não tinha o discernimento daquela palavra que eu estava lendo. Deus estava dizendo: eu estou te ungindo com óleo de alegria. Porque se você odeia a iniquidade, você cometeu, mas você não quer cometer novamente. Eu disse: sim, Senhor, eu estou te dizendo, nunca mais. Deus quer homens fiéis, homens que reconhecem quando praticam a iniquidade, quando cometem algo que não agrada a Deus, mas ele ouve o Espírito Santo dizer: meu filho, se arrependem, meu filho, muda. São estas pessoas, irmão, de que Deus quer usar nesses últimos dias. A Bíblia diz que Israel, repito, irmão, Israel está passando por um período sombrio na história de Israel, e havia poucos homens fiéis daquela época. Mas são esses poucos, são vocês, somos nós, que os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, porque são esses fiéis, de que Deus quer usar nessa terra, irmão, de que Deus quer fazer algo diferente. Porque em Israel, coisa horrenda, espantosa, acontecia em Judá. A Bíblia diz que Deus castigava o povo. A Bíblia diz que Deus feria o povo, para ver se o povo reconhecesse o seu pecado, para ver se o povo consertava. E o povo fazia era culpar a Deus.
O povo ficava perguntando: por que o Senhor está fazendo isso? Mas a intenção de Deus, irmão, era que o povo viesse a reconhecer, viesse a arrepender, para então Deus poderia então abençoar aquela nação. E nós estamos vivendo esses dias. Quando nós vemos o que vem acontecendo no mundo, no Brasil, na nossa cidade, nós ficamos, sabe por quê, irmão? Porque eu acredito nisso, que nós somos a geração do arrebatamento, queridos. Porque o próprio Jesus disse: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que geração que Jesus está falando, irmão? Jesus está dizendo, querido, a geração, querido, desde o ano 1948 até hoje, se a geração, vamos supor que 70 anos, 120, 70 anos, nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer hora, a qualquer momento, Jesus pode vir buscar a sua igreja. E aí a gente fica perguntando para a gente mesmo: estamos sendo fiel? Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Quando Ele fala de encontrar fé na terra, está falando de homens, de mulheres, de pessoas que são fiéis. Estão falando de pessoas que escolheu a opção, que decidiu no coração de serem salvos. Lembra de Josafá? Havia três nações ímpias, que viria para destruir Josafá, viria para acabar com eles, e ia destruir mesmo, irmão. Sabe por quê? Ia destruir? Porque não havia fidelidade. Não havia fidelidade na oração, não havia compromisso. Deus então, pela tua misericórdia, usa um profeta primeiro, depois usa o segundo profeta, exortando a Josafá para pregar o arrependimento, a fidelidade, para que o povo viesse unir ali e orar, e buscar o livramento, para que quando aquelas três nações viessem, pela fidelidade, Deus então viesse a livrar. E o que foi o que aconteceu? Josafá pregou arrependimento, Josafá orou, e Deus então deu o livramento. Se nós quisermos, irmão, começando lá da minha casa, os nossos lares tomasse uma nova direção, se nós quisermos de que verdadeiramente Deus protege a minha família, e não só a minha família, a rua que eu moro, a cidade que eu moro, o estado que eu moro, o país que é o Brasil, se nós quisermos de vermos maravilhas, de vermos prodígios, Deus está dizendo: seja fiel. Seja fiel, ainda que seja no pouco. Porque quando se for no pouco, Ele nos colocará no muito. Estamos vivendo dias tão terríveis,
está acontecendo coisas tão estranhas. Eu não sei quantos irmãos estudam aqui comportamento de pessoas. Tem hora que dá vontade de não estudar isso, porque isso confunde a cabeça da gente, ou a gente fica preocupado. Se você estuda o comportamento das pessoas, ele não consegue olhar no olho da gente quando vai falar, quando está mentindo. E se nós, seres humanos, conseguimos conhecer quando a pessoa está falando a verdade ou mentira, irmão, imagina Deus, imagina o Todo-Poderoso olhando para mim, com os olhos fixados em você, e Ele dizendo para você: está aprovado ou não está? É fiel ou não está? Eu vou te usar ou não? Está servindo, está sendo cidadão dos céus ou não? Porque a Bíblia diz que o ministério de Jesus era completo, irmão. Havia tudo: cura, salvação, libertação, mas havia fidelidade. Quando falamos em unção, estamos falando em fidelidade. Quando eu falo para os irmãos de comportamento, queridos, está tendo uma avalanche de comportamento tão estranho na nossa nova geração, que é para nós ficar assustado com os pensamentos tão estranhos, tão esquisito, que quando você ouve, você fica às vezes até sem resposta. Tem que orar, pedir a Deus o discernimento: Senhor, e agora? Os dias que nós estamos vivendo, eu estou entendendo, irmão, estou compreendendo que esses últimos dias Deus quer trazer um grande avivamento para a igreja, porque o Deus que nós servimos, querido, é o Deus de misericórdia. Eu vejo na Bíblia Sagrada, irmão, o salmista Davi, a Bíblia diz que ele tem o reconhecimento que havia poucos homens fiéis. Repito, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Davi reconhece que havia poucos fiéis, e a Bíblia Sagrada diz que então o salmista Davi pede para Deus, disse: socorro, porque os homens fiéis, os filhos dos homens fiéis, desapareceu. Sabe o que está causando isso, irmão? A iniquidade, o adultério, o pecado, a mentira. Mas que o sangue de Jesus, que tem poder, queridos, que Deus escolheu esta igreja, que Deus nos escolheu, pastor Salomão, Deus nos escolheu, irmão, porque o mundo aí fora, eles estão cansados de ser enganados, estão cansados de ouvir mentiras, estão cansados de estar com meretriz, no adultério, no pecado, e tem almas gritando por socorro, que alguém verdadeiro, que alguém fiel. Eu nunca me esqueci um dia, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo, e uma mulher lá de Bruxelas, ao vivo, e eu recebi um áudio. Ela disse: eu não acredito mais em pastores. Você é pastor? Eu falei: sou. Eu falei: por quê? Porque já veio um monte de pastores orar aqui,
Eu queria sentir algo, e eu não sinto. E aquela mulher é dona de um salão em Bruxelas. Eu disse para ela: pois é, então hoje você vai sentir, porque Deus vai mandar um sinal aí. Irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a dizer: Senhor, a tua palavra diz que os teus sinais seguem a gente. Entra na casa dela, meu Deus. E eu fui orando, irmão, e de repente houve um silêncio, e eu terminei de orar, e aí eu fui perguntar por ela o que aconteceu, e ela disse assim: pastor, eu nunca vi o que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu? Eu estava na sala, quando o senhor começou a orar, parece que entrou um homem aqui, de branco, uma presença tão linda, e eu não consegui ficar de pé, pastor. Eu corri para o quarto, estou jogada no quarto, estou chorando, porque veio uma presença de Deus tão grande na minha vida. Choraste, anderrava, súbia. Deus está procurando homens, Deus está procurando pessoas que sejam fiéis. Errou, que se arrependem, que se consertem. Mas Deus, os olhos do Senhor está procurando homens fiéis. Para quê? Para que outras vidas, outras almas sejam curadas, saradas, salvas. Por certo, está me assistindo quem eu estou falando agora. Entrou esse dia uma mulher, por certo, se está na página, ela está vendo. E deixou a mensagem, diz: pastor, o nome dela é Jussara. E ela diz: pastor, minha filha está com nódulo no pescoço. Escreveu lá. Eu disse: ou vai ser expelido, ou ele vai sumir. Na outra transmissão, ela me mandou um áudio ontem pelo WhatsApp. Eu estou com o áudio lá. Ela disse: pastor, deixa eu falar para o senhor. Eu tinha um butuco na cabeça. O senhor orou, o butuco desapareceu. A minha filha, eu estava em casa, e minha filha no trabalho, lá não pode usar celular, que não, ela tinha tirado a foto, filmado, para o senhor ver o que aconteceu. Eu só pedi a oração, e na mesma hora Deus visitou ela lá. Ela estava de máscara, e o nódulo soltou na máscara, e a minha filha está curada. Queridos, Deus, Ele não mudou. O que acontece é que somos nós que mudamos. O que acontece é que Deus continua querendo usar pessoas, que Deus continua querendo curar, mas as pessoas não querem ser usadas por Deus. A Bíblia Sagrada diz que a nossa luta, ela não é contra carne, não é contra sangue. E muitos de nós estamos lutando para mudar as pessoas. Nós brincamos, xingamos, falamos. É luta, lutando contra a carne, lutando contra sangue. Ninguém vai mudar dessa forma. Mas quando nós somos fiéis, irmão, na oração, e colocamos os nossos joelhos no chão, e clamamos o Deus Todo-Poderoso, e dizemos: Senhor, faz algo aqui, Senhor. Ele faz, irmão.
o nosso Deus faz. Quantas vezes eu já fui para o quarto orar? Tem coisas que eu não gosto de falar, porque eu sinto que expõe algumas pessoas, então eu não gosto de falar. Mas quantas vezes eu fui para o joelho e fechei a porta, e eu dizia para Deus: Senhor, isso é verdade? Vai acontecer isso mesmo ou não? Quantas vezes eu fiz isso? Deus é testemunho do que eu estou falando, irmão. Se alguém quiser, eu falo o nome das pessoas particular, porque eu vou expor algumas pessoas. Talvez elas não se importam, mas eu prefiro não. Minha esposa sabe, algumas pessoas sabem. Quantas vezes eu coloquei de joelho, e aí eu ligava para minha esposa e dizia para ela: fica, não precisa preocupar não vai acontecer isso não. Como você sabe? Deus falou para mim que não vai acontecer. E é tão verdade que até hoje já passa mais de 5 anos e não aconteceu, irmão. Querido, Deus fala, e nós sabemos que a maior revelação é a palavra. E quando nós buscamos essa revelação, claro, Deus pode revelar de outras formas, mas todas as vezes que nós clamamos, irmão, Deus ouve, irmão. A Bíblia diz que Pedro e João, eles eram fiel na oração, eles tinham horário marcado. Quando eles foram para o templo, na porta, a porta chamada Formosa, aquele aleijado que estava de nascença ali, esperando receber uma esmola, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, prata, dinheiro é bom, mas tem situações que não resolve. Existem situações que o conhecimento meu humano não resolve. Existem situações que a minha habilidade ou sabedoria não resolve, irmão. Mas ele disse: eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas eu digo: levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e andou e adentrou para o templo saltando, jubilando de alegria, porque ele viu que o Deus Todo-Poderoso, irmão, estava com aqueles homens. E eu sei que aqui tem homens, eu sei que aqui tem mulheres fiéis, eu sei que aqui tem pessoas que pagam o preço, e é por essa razão, quem sabe, Deus nos traz aqui para nós nos relembrar isso, não que a gente não sabe, mas para que nós venhamos relembrar. Sabe por quê, irmão? Quantas vezes tem pessoas que um abraço resolve a situação, um aperto de mão resolve a situação dela, não, pastor Salomão? Quantas vezes uma pessoa vai conversar com o senhor e de repente a pessoa está tão alegre, só a pessoa te falou, o senhor falou 1, 2 palavras, a pessoa já mudou tudo. Queridos, somos seres humanos, limitados, e sempre precisamos de algo a mais. E esta noite aqui, eu já quero pedir para os irmãos, com permissão aqui do nosso pastor local, nosso pastor presidente, para os irmãos ficar de pé, irmão. E eu queria que os irmãos, não vou convidar, não pode agora, que a gente tem esse costume de convidar, né? Ainda não podemos convidar as pessoas na frente. Mas, queridos, você que Deus quer usar, ou você que tem desejo de Deus usar, ou você que quer que Deus leve você à experiência, a outras experiências. Hoje eu não contei, aconteceu algumas experiências durante esses dias, uma outra hora eu conto, não precisa muito tempo. Nós vamos orar aqui. Pastor, eu quero ser um missionário. Pastor, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel, irmão. Antes de Deus me chamar para o ministério,
Eu nunca me esqueci disso, irmão. Deus mandou eu sair de casa, triste, sem saber o que estava acontecendo. E Deus disse para mim: passa na frente da igreja industrial. Passei, a porta estava aberta, entra lá. Sentei no banco da frente, missionária Rita, sentei lá. Pastor Pedro veio e sentou do meu lado, e bateu a mão no meu ombro e disse assim: Valdir, você quer que Deus te usa? Você quer que Deus te abençoa? Seja fiel. Seja fiel. Eu não aguentei, irmão, eu parei a chorar. Eu disse: meu Deus, mas como que eu vou ser fiel? Eu não tenho dinheiro. Eu tinha um dinheiro lá no banco. Eu falei: mas se eu der, eu não vou conseguir pagar a parcela do meu carro, que era R$500. Se eu tirar, eu vou desinteirar. Mas eu falei: mas ele não sabe de nada. Desci no banco, tirei o dinheiro, fiz o que ele falou. Passou um dia, viajei. Deus usou um homem, veio em minha direção, me deu 5 vezes mais daquilo que eu dei, que era o valor da parcela do carro. Olha o que é fidelidade, irmão. Quando a gente entende, querido, que o evangelho é sacrifício, é esforço, é obediência, é fidelidade, você pode ter certeza que as bênçãos de Deus vêm sobre a tua casa, que as bênçãos de Deus vêm sobre o teu lar, vêm sobre as nossas vidas. Pouco tempo atrás Deus me disse algo. Um dia eu vou dizer para os irmãos, só uma pessoa que sabe. Só uma pessoa que sabe, é um pastor, só ele que sabe, um só sabe. E o que eu estou falando para os irmãos aqui, eu vou dizer para os irmãos daqui a um dia, porque eu sei que foi Deus que falou. Vou revelar para os irmãos o que Deus me falou e o que vai acontecer daqui a um tempo. Deus continua falando, querido, conosco. A mesma coisa que Deus, a Bíblia diz que Deus revela, irmão. Deus tem um segredo com aqueles que é temente a Ele. Pastor Salomão, Deus tem um segredo com o Senhor. Pastores local, pastor Almeida, homem de Deus, Deus tem um segredo com você. Deus tem segredos e Ele vai revelando. A hora certa Ele vai falando, sabe por quê? Que vão se tornando testemunhos, irmão. E muitas pessoas vão sendo abençoadas. Irmão, sabe de uma vez, eu contei isso, pastor Salomão, da vez que o pastor Álvaro, aquilo ali é uma revelação que Deus me deu. Deus disse assim: conta só para uma pessoa. Eu contei para uma pessoa, e mesmo essa pessoa não me ajudou, e nem nada aconteceu. E eu não contei para o pastor Salomão, e algo veio acontecer quando o pastor Salomão assumiu a presidência. Eu não sei, eu sei que foi um trabalhar de Deus. Eu só sei que Deus tem o seu jeito de trabalhar, irmão. Estou falando em fidelidade. Quando a gente é fiel com Deus, a gente não precisa preocupar, irmão. Levanta a sua mão assim, irmão. O Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai começar a visitar meu Pai. Oh meu Deus, Ele vai começar a visitar pessoas aqui, lá no seu íntimo, porque Deus está falando com a gente. A Bíblia diz que Deus, irmão, Ele tem promessas, Ele tem bênçãos, e esta noite é noite de milagre. Aonde tem uma pessoa doente, uma pessoa enferma, Deus vai te curar aí onde você está. Vai. Está sentindo dor de cabeça? Tem caroço, tem nódulo, tem pedra na vesícula, tem pedra nos rins. Você não está bem, você passou o dia triste, está enfrentando uma luta, mas você foi fiel, está sendo fiel. Então prepara para receber algo de Deus.
Prepara para o Espírito de Deus te visitar. Prepara, porque Deus vai te usar aqui. Prepara, porque o Espírito de Deus está vindo sobre ti. Deus conhece o teu coração. Deus conhece aonde você tem passado. Deus conhece o teu sentimento. Deus conhece tudo a respeito de ti. Os olhos de Deus estão sobre ti. Oh, parece que eu sinto, a minha fé me diz isso. Parece que eu ouço a voz de Deus ecoando aos meus ouvidos, dizendo: eu estou visitando o meu povo. Eu estou renovando nesses últimos dias. Eu estou derramando do meu espírito. Oh, os olhos de Deus estão lhe vendo. Os olhos de Deus estão lhe procurando. E Deus está dizendo: eu vou te usar, minha filha. Está dizendo: eu vou te usar, meu filho. Oh, sinta aí. Sinta aí esta presença. Sinta aí esta presença. Olha aí, eu já estou vendo. Há uma glória de Deus ali. Há um poder de Deus ali. Deus está falando ao meu coração. Tem cura aqui, tem milagre aqui, tem renovo aqui. Ei, Deus está operando. A palavra dele está descendo como alimento. Está alimentando a tua alma. Ele está curando a ferida, ainda que ela seja profunda. Ei, está sendo curada. Ele está passando bálsamo. Darais tebian defa, lebiai kenebial namasobiande, wikenei chobente faz tebiondeha. Deus está chamando pessoas aqui. Deus está chamando pessoas aqui. Você vai subir um degrau a mais. Você vai subir um nível a mais. Você vai mudar um pensamento a mais. Você vai adentrar uma dimensão ainda mais espiritual. Você vai entender mais o processo de Deus na tua vida. Você vai compreender que Deus está dizendo: eu procuro alguém que pratique a verdade. Eu procuro alguém que pratica a justiça. Eu procuro alguém, não procuro não pessoas com dedos contaminados de sangue, com os lábios que falam mentira, com as mãos contaminadas de iniquidade, não. Mas Deus procura mãos, Deus procura gente, pessoas, lábios que falam a verdade, que do coração fala a verdade, e a sua vida será abençoada por Deus. Receba a tua vitória. Se é milagre, recebe agora. Se é cura divina, recebe agora. Se é renovo, recebe agora. Se é mudança na família, recebe agora. Ei, Deus disse para você: o segredo é a fidelidade. Não espera o outro mudar. Mude primeiro. Mude primeiro. Mude primeiro. Porque a fidelidade vão trazer bênçãos. Bênçãos sobre a tua casa. Bênção sobre a tua família. Oh, Deus está curando pessoas aqui. Deus está curando pessoas aqui. Deus está fazendo milagres aqui. Oh, eu creio em testemunhos aqui. Eu creio em testemunhos aqui. Eu creio. Os meus olhos já estou vendo o Espírito de Deus visitando. Olha aqui, ó. Vai recebendo. Seja cheio do Espírito de Deus. Tem renovo ali. Tem renovo aqui. Eu vejo os meus olhos da fé.
Eu estou vendo uma unção, pastor Salomão, uma graça tão grande, e ela está pairando sobre esta igreja. Ela está pairando sobre esta igreja. O Espírito de Deus vai começar a usar pessoas que praticam, que falam a verdade. Ei, que fala a verdade, porque através desta verdade vidas são curadas, pessoas são transformadas. Eu dou um minuto para você adorar a Deus. Adore a Deus aí. Adore a Deus aí. Adore a Ele. Adora a Ele. O desejo do salmista Davi era ir para o templo, era adorar a Deus na beleza da tua santidade. Adora Ele aí. Adora Ele aí. Davi sabia que adorar o Senhor na beleza da santidade, irmão, Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Tem gente adorando em verdade aqui, ó. Tem gente adorando em espírito e em verdade aqui. Se tem, então tem liberdade no espírito. Há uma liberdade aqui no Espírito Santo. Ele está acalmando tempestade. Ele está acalmando os seus ânimos. Ele está renovando as tuas forças. Orai xaramão de castebioa. Ui de paramarassobia. Adore a Ele. Adore a Ele. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando, e quando você adora, Deus está curando. E quando você adora, o Espírito Santo está te renovando. Seja abençoado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Vai adorando. Oh, coisa linda. Oh, coisa maravilhosa é adorar. Oh, coisa boa é sentir a presença dEle. É bom isso, irmão. Isso é fidelidade. E o Senhor procura adoradores, irmão. Adoradores verdadeiros Ele procura. Então adora. Olha aí Jó, homem fiel. Homem fiel que desviava do mal. Deus procura adoradores. Vai adorando a Ele. Vai glorificando a Ele, porque Ele está aqui. Ele pode te curar aí agora. Ele pode te dar um milagre aí agora. Ele pode libertar alguém da sua família das drogas, da bebida. Porque você é fiel. E a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Se você é abençoado porque alguém lá atrás foi fiel. E se você é fiel, a tua descendência também será fiel à tua geração, a tua família. Seja abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.